Oi, gente, sou a Mari. Tô gravando esse vídeo para explicar um pouco, de forma verbal, alguns dos conceitos que a gente traz no blog, que às vezes ficam bem difíceis de entender quando a gente está só lendo. Então, essa é a primeira edição da Elétrica. A ideia é entender alguns conceitos básicos, sem os quais fica difícil entender depois por que tem uma tomada 110, 220, por que o disjuntor cai, enfim. É bem o básico mesmo, numa linguagem de gente como a gente. Então, se você não entendeu ou se ficou ainda bem confuso, avisa, que aí a gente tenta fazer o próximo de uma forma mais fácil e mais clara, tá? Mas eu queria falar de 4 coisas principais que eu acho que dão um bom ponto de partida. A primeira é a questão da tensão e da corrente elétrica, que são 2 conceitos que é fundamental a gente entender quando a gente está falando de elétrica de qualquer forma, inclusive quando você vai negociar com seu eletricista ou você vai tentar mudar uma tomada. Então, se ficar muito difícil a gente pensar em partículas elétricas ou elétrons como uma coisa muito intangível, muito abstrata, vamos imaginar assim: toda partícula elétrica ela é uma bolinha de gude circulando dentro de um condutor que é um cano de PVC, né? Então, uma bolinha dentro de um cano, tá? Então, a tensão, todo material condutor, ele tem elétrons presentes ali, mas que estão não se movimentando de uma forma ordenada, né? Então, quando a gente coloca uma força, quando vem alguém e empurra esses elétrons todos para uma mesma direção, essa força recebe o nome de tensão elétrica, tá? Então, basicamente, é uma força que chega e empurra os elétrons. E essa força ela pode ser de 110 ou de 220, tá? Quando esses elétrons começam a se mover de uma forma ordenada, num movimento, num fluxo ordenado, esse fluxo ordenado é chamado de corrente elétrica. Então é como mais ou menos se fosse os carros se movimentando na Marginal Pinheiros, né? A Marginal Pinheiros seria o condutor, os carros se movimentando ali, eles podem andar numa velocidade de 110, 127, né? Ou 220 volts, que seria a velocidade que esses carros estão se movimentando, e o fluxo de carros é a corrente elétrica, que é medida em ampere. Então, 10 amperes, 20 amperes, enfim, X amperes. São 2 conceitos bem importantes. Então, a velocidade com que a eletricidade caminha, com que os elétrons são movimentados, é medida em volts, 110, né, ou 127 volts ou 220, e a corrente elétrica é medida em ampere. E para que haja corrente elétrica circulando, um determinado circuito ele tem que estar fechado. Ou seja, como se fosse uma roda de um monte de gente dando as mãos. Quando alguém solta a mão do colega, fica uma abertura que esse circuito, obviamente, fica aberto, né? Então a energia não consegue circular, ela só consegue passar em corrente fechada. Tipo, como se a gente imaginasse realmente uma roda de gente, todo mundo mandando muito boas vibes umas para as outras. Se alguém solta a mão de alguém ou se alguém sai da roda, esse fluxo fica interrompido. É a mesma lógica. E tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, é o disjuntor, né? Então, quem nunca ouviu, tava tomando banho, alguém ligou o secador, caiu o disjuntor. O disjuntor, na verdade, gente, ele é um interruptor, ele é um mecanismo de segurança que protege o circuito, protege os fios da sua casa contra sobrecarga ou curto-circuito. Então, toda vez que acontece alguma coisa esquisita, ele, desarma, ele cai, ele desliga. É a mesma coisa dizer que é quando ele interrompe o fluxo de energia. A energia entra por um polo, sai pelo outro, então quando ele tá aqui ligado, quando ele cai, esse fluxo de energia é interrompido. Tá? Ele tem um tanto de corrente elétrica que ele aguenta, então ele é dimensionado, esse aqui especificamente, para aguentar 32 amperes. Então, quando passa mais uma corrente maior do que 32 amperes por ele não aguenta, então ele desarma. É quase como se o limite de corrente elétrica dele fosse o peso que ele aguenta segurar. Quando a gente coloca mais peso do que ele aguenta, ele solta, então ele cai. Tá? Então, esse aqui é um disjuntor bipolar, porque ele tem 2 polos, tá? Só o fio fase, spoiler dos próximos termos, só o fio fase passa por ele, por um disjuntor comum. E o da sua casa pode ser um desse tipo, só que é todo preto, tá? Que tem só, tem menos informações, não tem a marca, é a mesma coisa, ele é só de um outro tipo, tá? Mas o disjuntor, ele é o seu amigo, mesmo quando ele cai, ainda que seja um porre, quando você tá tomando banho quente, tem que sair para religar o disjuntor, ele é seu amigo, porque ele tá protegendo todos os circuitos da sua casa. E geralmente tem um disjuntor geral, que é o que controla todos os circuitos, e um específico para cada circuito, tá? Então é isso, gente. A gente tentou trazer isso de uma linguagem o mais simples possível. Se ainda ficou confuso, você não entendeu nada, você fala, gente, essa menina tá doida, não dá pra entender nada do que ela fala, manda pra gente, que a gente tenta resolver isso da próxima vez, a gente tenta trazer isso com uma linguagem mais simples. Espero que vocês gostem. Na parte 2 a gente tem aplicações muito mais práticas. Acompanhe aí. Valeu!